Queridas, eu sou a Frida e hoje eu quero compartilhar mais um capítulo do livro Uma Mulher Sábia. O capítulo que vou compartilhar hoje é o capítulo 4. Bondade está em sua língua. Quero destacar os pontos que eu achei mais importante neste capítulo e que mudou a minha maneira de ser. Quando eu descobri esses princípios e comecei a colocá-los em prática na minha vida, eu comecei a ver a minha vida mudar completamente. Essa lição, ela começa com um verso que diz: Ela abre a sua boca com sabedoria, e a lei da bondade está na sua língua. Provérbios 31:26. O que nós falamos, tudo o que permitimos que nossas bocas pronunciem, deve ser uma das mais importantes características de uma mulher de Deus. Aprendemos que conselheiros e os tão procurados especialistas em casamento nos dizem que a falta de comunicação que destrói nossos relacionamentos, mas Deus nos fala o oposto. Vamos ver o que as Escrituras nos diz sobre isso? O que eu mais gosto no livro Uma Mulher Sábia é que os ensinamentos são todos de acordo com a palavra de Deus. A autora, ela cita sempre as Escrituras para que possamos ler com a nossa Bíblia. Eu gostei muito disso, quando eu comecei a ler esse livro, eu percebi que tudo está de acordo com as Escrituras, tudo está de acordo com a palavra de Deus, então eu pude acompanhar com a minha Bíblia e também escrever todos esses princípios nos meus cartões 3x5 e sempre consultá-los e colocá-los em prática na minha vida durante a minha jornada. Vamos ver o que diz aqui. Muitas palavras. Apenas não é a falta de comunicação que causam problemas. Ao contrário, quando existe muita conversa e discussão, transgressão, violação das leis de Deus não pode ser evitada. Então, lá em Provérbios 10:19 diz: Na multidão de palavras não falta transgressão. Veja que ensinamento maravilhoso. Aqui também diz que nós devemos nos manter caladas. Lá em Provérbios 11:12 diz: O homem de entendimento se mantém calado. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Nossa, esses princípios foram tão importantes para mim na minha jornada. Quando eu comecei a colocá-los em prática, eu comecei a ver a minha vida mudar e comecei a sentir a paz que excede todo entendimento. E comecei a ver as minhas situações mudarem assim tão de repente, depois que eu pude aprender esses princípios e começá-los a praticar na minha jornada. Aqui diz: feche os seus lábios, né? Na verdade, Deus diz que nós praticamos conhecimento e parecemos sábias quando não dizemos nada. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Veja que escritura, né? Maravilhosa. O Senhor nos diz, né, para que sermos sábias, nós precisamos nos calar e não falar como nos é ensinado. Tem um princípio aqui que foi um princípio marcante na minha vida, né? Sem palavras. Nós aprendemos esse princípio, né, de ganhar sem palavras, e esse princípio está baseado em 1 Pedro 3, no versículo 1 ao 2. Sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, a Bíblia diz para ganharmos sem palavras.
Às vezes, nós deixamos de praticar os princípios por acharmos difícil de se cumprir, mas à medida que nós vamos colocando em prática, começando a praticar os princípios da palavra de Deus, nós vamos vendo e percebendo que funciona e que temos muito mais paz, temos muito mais sucesso na nossa caminhada, na nossa jornada, quando praticamos os princípios. Eu, no começo, achei um pouco difícil, mas eu busquei a Deus e pedi a Ele para que Ele me ajudasse a colocar esses princípios. Então, queridas, eu asseguro que se você começar a praticar, você verá quão abençoada você será por obedecer o que Deus diz. No finalzinho da lição, nós temos um resumo, né, dos princípios. Então, a autora nos diz: preste atenção no quanto você fala, né? Prestarmos atenção nas nossas palavras, no quanto nós estamos falando, e foi exatamente isso que eu fiz na minha jornada. Eu comecei a prestar atenção no quanto eu estava falando, e eu fiquei surpresa em descobrir que eu falava demais, né? Que havia muitas palavras, uma multidão de palavras. Então eu comecei a vigiar, né? Prestar mais atenção no que eu falava, na quantidade de palavras que eu falava. Tome cuidado com o que você fala, também é muito importante tomar cuidado, né, com as nossas palavras, com aquilo que nós estamos falando. Pelas suas palavras você será justificada, e pelas suas palavras você será condenada. Então, às vezes, as nossas próprias palavras podem, né, nos condenar. E se é necessário cura, lembre-se que um coração alegre é bom remédio, palavras agradáveis são favos de mel, doces para a alma e cura para os ossos, e doçura no falar aumenta. Que maravilha, né? Então, aprender que a gente precisa, que nós precisamos, né? Eu aprendi isso, né? Que eu precisava ter um coração alegre, eu precisava, quando abrisse a minha boca, abrisse com sabedoria, e que as minhas palavras, elas deveriam, né, devem ser sempre palavras agradáveis. Não discuta, concorde, também um princípio muito importante nessa lição que me ajudou muito, tem me ajudado muito na minha caminhada, é não discutir, mas assim, colocar o princípio da concordância e concordar rapidamente. Pensar antes de responder, dê uma resposta gentil, pondere, pense um momento, como você deve responder. Não responda antes de ouvir, porque isso é estupidez e resulta em vergonha. Gaste tempo para aprender a estar contente. Contentamento é uma qualidade a ser você precisa aprender e estar contente em quaisquer circunstâncias que você esteja passando. E por último, caminhar no espírito. Qualquer coisa que é fácil para nós fazermos na carne é da carne. Então, se nós caminharmos no espírito, o Senhor irá nos ajudar a praticar esses princípios e com certeza alcançaremos as bênçãos que nós desejamos para a nossa vida e teremos uma vida de paz. Então é isso, queridas, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não esqueçam de derramar o coração de vocês no diário. Vou deixar o link abaixo para que vocês possam acessar essa lição e outras lições deste livro tão maravilhoso no nosso site. Se você não gosta de ler, também tem como você acessar o link e ouvir essa e outras lições na voz da nossa querida Arielle. Então, eu vou deixar o link abaixo para que vocês possam acessar. Então, é isso. Muito obrigada, uma ótima semana e até a próxima.